Na quinta-feira passada, a chapa Mosaico foi anunciada vencedora das eleições para a coordenação do Sindicato dos Professores de Santa Maria. Os integrantes assumem a direção sindical no próximo mês, mas nós já vamos conversar com duas das integrantes da chapa vencedora, a professora Marta Najar e a professora Selma Pietzak, para saber dos planos da gestão do Simpros até 2020. Em primeiro lugar, parabéns. É sempre importante quando alguém se dispõe a representar uma categoria, agraciado pela categoria, é motivo de cumprimentar uma sociedade difícil como estamos vivendo hoje e necessário de muitas bandeiras. Tudo bem, Marta? Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde André, e boa tarde a quem está assistindo a TV Santa Maria. E uma boa tarde especial aos professores municipais que estejam assistindo o programa hoje. Ótimo. Selma, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, telespectadores, especialmente os colegas professores. Vamos lá então, e aí, o que vão... A Marta está de volta ao Simprósimo, né, Marta? Sim, eu já estive cedida em duas outras ocasiões no Simprósimo e nos dispusemos, né, a formar novamente um grupo e disputar as eleições no Simprósimo, porque acreditamos que o sindicato estava precisando de uma coordenação mais atuante, mais combativa e mais propositiva, principalmente, que buscasse resgatar conquistas para a nossa categoria dos professores municipais de Santa Maria. Uma leitura rápida aqui, 942 votos validados, 689 para a chapa 1. Vocês ficaram com 73% de votos. Isso mostra aí um referencial muito importante, um balizador muito importante, Salmo. Isso, nós nos surpreendemos inclusive com essa votação e ela nos dá uma responsabilidade muito grande, porque os colegas, né, 73% dos colegas votantes apostaram, né, no nosso trabalho, estão nos dando essa confiança, né, de trabalhar frente ao sindicato nesses próximos 3 anos. Então, para nós é uma grande responsabilidade honrar esses votos e também, né, representar a partir de agora não mais uma chapa Mosaico, né, mas a categoria toda dos professores municipais. Qual é a principal bandeira que vocês pretendem trabalhar nesses próximos anos? Bem, nós temos agora que enfrentar a defesa intransigente do nosso plano de carreira. Nós temos que buscar o piso nacional do magistério, que fazem 3 anos que a prefeitura não paga os professores municipais de Santa Maria. Nós temos um grande problema que é o plano de saúde, que está inviabilizado para um grande número de professores e servidores do município aqui de Santa Maria, né? Pelo alto custo, né? Pelo alto custo, ele está inviabilizado. Nós temos que ir ao executivo e ir em busca de uma solução para esse alto custo do plano de saúde. E temos que ver também questões mais pontuais, como, por exemplo, o auxílio alimentação, que é congelado há alguns anos também. Me ajuda, Selma. Dentro da lei do piso, né, além da questão salarial, tem a questão do planejamento, as horas de planejamento para os colegas, especialmente os colegas dos anos iniciais, não estão tendo esse direito respeitado em todas as escolas. Desculpa te interromper, os anos iniciais e a educação infantil, que historicamente não são contemplados com essas horas de planejamento. E aquela hora que saem para fazer o planejamento, né, que eles têm contemplados na lei. Tanto na lei do piso quanto no nosso plano de carreira, os professores têm contemplados um determinado percentual para planejamento. Os professores dos anos finais, eles já têm esse horário disponibilizado, mas os professores de anos iniciais de educação infantil não conseguem fazer esse horário. E a gente se dispõe a buscar, junto ao executivo, uma solução para esse problema. Sobre o piso, nós estamos acompanhando aí que, de maneira geral, todos os prefeitos têm se queixado que foi uma decisão de Brasília, uma decisão de cima, né, em uma determinada época eleitoral, que contemplou algo que eles, prefeitos, não conseguem pagar. É real isso? Está muito distante ainda o piso em relação à prática? Como é que é essa legislação? Até o final de 2014, quando nosso grupo fazia parte do sindicato, nós íamos recebendo o piso, embora com alguns meses de atraso, nós íamos recebendo o piso. O valor equivalente ao piso. Com alguns meses de atraso, o prefeito Schirmer pagou o piso. De 2015 em diante, esse piso não foi mais integralizado para os professores. A partir de então, a gente recebe apenas a revisão anual, que é a inflação.
Então nós temos aí algumas perdas bem grandes, bem significativas no nosso salário. Nós temos que buscar informações, nós temos que fazer um estudo, assim que nós conseguimos nos reunir e buscar assessoria para saber quanto que nós temos de perdas salariais concretas, porque nós temos que buscar essas perdas e saber as reais condições da prefeitura para fazer conversar com o prefeito e saber quanto que ele pode nos dar. Mas a nossa bandeira é receber o piso. Nós queremos receber o piso. O que diz a lei dessa questão do piso? É para o mínimo apenas ou para todos na mesma proporção? Não, o piso, a lei do piso, a lei 11.708 de 2011, ela determina um valor X, que ele é determinado todo mês de janeiro, ele é reajustado e ele determina um valor lá no nível 1, classe A. Certo. E este valor ele vai sendo no que a gente chama num efeito cascata, ele vai aumentando conforme o nível, conforme a escolarização do professor e conforme o seu tempo de serviço. Então cada professor... Não é somente o básico lá. Não, cada professor tem um valor referente ao seu tempo de serviço e à sua escolarização. Perfeito. Bom, outra questão, e isso aí vai ter que negociar, né? Tem que, porque a lei é federal, né? A lei é federal, o Supremo Tribunal Federal em 2011 tornou essa lei efetiva, essa lei tem que ser cumprida e nós vamos buscar essa lei. Como é que nós vamos buscar o cumprimento dessa lei. Como é que você acha que vão fazer isso aí, Selma? Vai chegar a poder conversar, negociar? Como é que é? Como nós nos apresentamos durante a nossa campanha, nós nos colocamos como resgatar a questão do sindicato propositivo e combativo. Então, uma primeira atitude vai ser buscar esse diálogo, né? Compreender exatamente em que pé estão as negociações com o executivo, né? Que essa atual coordenação conseguiu conversar, o que foi realmente tratado até então. A partir daí, buscar alternativas, né, de diálogo, primeiramente, acho que esse é o papel, né, da coordenação sindical, representando a categoria, e a partir, né, daí, frente às respostas do executivo, perceber que tipo de atitude que a gente pode tomar, também se precisar ser mais combativo, né. Acho que a classe está mobilizada aí, né, com 942 votos válidos, 73% da votação, mas estamos com legitimidade para exercer a combatividade. Outra questão que eu ia tocar no assunto é do plano de saúde, né? Está insuperável essa questão, pendente já de bastante tempo. Isso, o plano de saúde, desde o último contrato que foi feito, a última licitação que foi feita e venceu a Unimed, ficaram em valores absurdamente altos. E um grande número de professores e servidores saíram do plano de saúde. Hoje não são cobertos com nenhum plano de saúde, em função dos altos valores. Nenhum plano. O plano de saúde ele é feito em relação à idade. Então, os professores mais velhos e os aposentados, eles é inviabilizado, é perto de R$1.000 o valor, e é por pessoa, então são R$1.000, é praticamente impossível para alguns professores arcar com essa despesa. E considerando que quanto mais velho a gente vai ficando, mais de saúde a gente vai precisando, mais de médico a gente vai precisando, é uma questão muito delicada, é uma questão que nós temos que tratar com muita seriedade. Nesse sentido que a gente vai, então, buscar junto ao executivo uma solução. Temos aí algumas alternativas que surgem e que nós vamos tratar com muita seriedade, por exemplo, a questão do IP, porque o IP surge como uma alternativa, mas nós temos algumas ressalvas, não estamos aqui dizendo que não queremos o IP, não, de forma alguma. Nós temos que pensar nessa alternativa com muita seriedade. Primeiro porque nós sabemos que o IP está fechado para novos convênios, para novos contratos com municípios, em função de uma deliberação do Conselho Deliberativo do IP. Né? E segundo, que nós somos aqui em Santa Maria uma massa muito grande. Nós somos, entre servidores, professores e seus dependentes, nós somos um número talvez aí de 5.000 pessoas. É mesmo? Se nós, mais ou menos por aí. Se nós formos colocar esse número grande de pessoas em atendimento do IP, com o atendimento que o IP tem hoje aqui em Santa Maria,
Nós acreditamos que isso inviabiliza o atendimento do IP. Eu vi o presidente do IP, o Otomar Viver, falar sobre isso, exatamente isso que você está falando. Exatamente. Então, assim, nós temos que ver, esse convênio com o IP vai significar que vai ser otimizado o trabalho, nós vamos ter mais médicos, mais laboratórios, né? Como que vai ser esse atendimento? Como que vai se dar um contrato se houver a possibilidade desse contrato, desse convênio? O que diz a legislação sobre o plano de saúde? Ele não é obrigatório pela parte do município? Não, nós temos um fundo de saúde, nós temos na legislação um fundo de saúde. Tá? Previdência e saúde, não é? Nós temos a Previdência, nós temos lá no IPASP a Previdência separada. O Eglon é nosso convidado amanhã aqui no programa. O Eglon vai saber explicar isso com mais propriedade do que nós. Mas nós temos o fundo de saúde separado da Previdência. Aquilo que o professor e o servidor municipal desconta da Previdência é diferente do fundo de saúde. Certo. O fundo de saúde é um outro bolo, um outro dinheiro que ele é arrecadado do professor e uma parte que a prefeitura colabora. O que acontece? Por que a gente também quer conversar com a prefeitura sobre isso? Que a gente tanto conversava com o governo Schirmer, com o prefeito Schirmer, quando nós estávamos no sindicato. A parte que a prefeitura vem colaborando, ela está defasada há muitos anos. Né? E a gente sempre pediu, e quem sabe a gente vai conversar com o governo. É que nem o auxílio alimentação, né? Completamente defasado, né? Isso. Quem sabe um aporte maior da prefeitura pudesse favorecer esse fundo de saúde de forma que os professores ficassem um pouco mais aliviados na sua parte de pagar. Então, mas isso tudo nós temos que conversar com a prefeitura, conversar com o IPASP, para ver alternativas disso. E com relação à parte da sala de aula lá, também tem que trabalhar junto disso aí, né? Se espera bastante de índice de desempenho, de produtividade, não é o termo produtividade que tem lá, né? Da questão do professor, criatividade desempenhar lá. Que vocês vão trabalhar nisso aí também? E aí vai ao encontro de uma das nossas reivindicações que a gente colocou agora, a ordem de planejamento, por exemplo. Então, a qualidade do trabalho do professor está muito ligada à estrutura que ele tem para desenvolver o trabalho dele. Isso aí que eu queria dizer, exatamente. Então, um professor que consegue trabalhar, desenvolver suas atividades, mas que não está 100% do tempo em sala de aula, que ele tem o seu tempo que é de direito para desenvolver seu trabalho, para planejar o seu trabalho, e vai apresentar um trabalho melhor em sala de aula também. Precisamos também buscar que as escolas tenham uma estrutura que garanta o trabalho e qualidade do professor, né? Que não seja simplesmente quadro e giz. Né? Então, nós precisamos sim pensar na questão pedagógica, porque o nosso trabalho, o trabalho do professor, ele existe em função desse trabalho maior que é social, que é a educação. Então, nosso trabalho, com certeza, vai buscar essa garantia do espaço do trabalho do professor também. Muito bem. Você tem ao vivo a programação, vocês têm uma metodologia de trabalho colegiada, não é isso? Exatamente, somos uma coordenação. Coordenação. Vai ser assim? Vai continuar assim? Sim, o nosso propósito é trabalhar no regime de coordenação. Nós somos uma coordenação executiva formada de 6 pessoas e 6 suplentes e um conselho fiscal. A coordenação executiva, então, tem o coordenador de orçamento e patrimônio, no caso é a minha pessoa. A Selma é a coordenadora de comunicação e informação sindical. Depois nós temos um coordenador que representa os aposentados, um coordenador que representa os professores das escolas rurais, um coordenador que representa a educação infantil e um coordenador de finanças, né? E os seus suplentes. E depois 3 coordenadores do Conselho Fiscal e seus 3 suplentes. Muito bem. A sede continua aqui na André Marques. André Marques. Muito bem, a gente vai se ver várias vezes ainda aí, né? Esperamos que com boas propostas, com um trabalho forte aí, bem engajado, como se diz, né? E com bastante representatividade, isso é importante. Quem ganha toda essa votação, vocês sabem disso, né? Agora é uma responsabilidade que nós ganhamos aí, temos que responder a ela. Passou o cheque em branco, ó, vamos lá, vamos trabalhar. Então tá bem, Selma, obrigado por ter vindo. Marta. Nós agradecemos o espaço. Felicidades para vocês, tá bom? Contem conosco aqui para o desenvolvimento do trabalho. O Simpróbio sempre trabalhou conosco, né, Janine? Sempre trabalhou conosco, sempre trouxe uma boa divulgação aqui, a gente sempre foi bastante parceiro e quer continuar.